alfabetização em letramento por imersão em mergulho cultural. Olha que importante. As palavras são chaves de acesso a infinitas dimensões de conhecimentos. Quanto mais conhecimento sobre palavras, mais capacidade para criarem-se novas palavras. Mais palavras criadas implica mais chaves de acesso disponíveis. A composição desta peça sem fim alarga nossas possibilidades de cada vez mais e melhor, mais bem adequadamente manusearmos nossa linguagem. Isto é determinante de impacto positivo à nossa percepção da realidade, a fim de alterá-la. Nós somos seres humanos, cada qual um ponto de conexão e de comunicação. Isto implica que manusear a linguagem é imperativo, alfabetizarmos-nos em letramento é inerente à nossa existência, para que evoluamos a linguagem em comunicação entre os humanos, entre nós, humanos, e a inteligência artificial, e evoluir em melhoramento a linguagem da inteligência artificial, que é, no limite, inteligência humana. Boa noite, meu nome é Rony Júnior. Vamos continuar nossas conversações sobre alfabetismo e o mundo do trabalho. Vamos lá. A tarefa. Vamos compreender o retrato alfabetizante do Brasil. Lembra lá no nosso primeiro vídeo, população economicamente ativa? É sobre ela que vamos falar, ou melhor, sobre fração dela é que vamos falar, mas é fração representativa do todo. Vamos lá. A tarefa. Eles disse Jesus, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são sempre poucos. É Jesus quem está falando. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Lucas 10, versículo 2. O retrato alfabetizante do nosso país. Educação. No Brasil, apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar. 8%, 8 de cada grupo de 100 indivíduos. No Brasil, apenas 8% das pessoas inseridas no mundo do trabalho possuem domínio pleno sobre a linguagem. Karina Yamamoto, do UOL, em São Paulo. Apenas 8% dos brasileiros componentes da população economicamente ativa, PEA, primeiro vídeo nosso. Sobre reforma administrativa falamos sobre a PEA. Possuem o domínio suficiente sobre a linguagem. Foi isso mesmo que você leu no título. Apenas 8% das pessoas em idade de trabalhar são consideradas plenamente capazes de entender e se expressar por meio de letras e números, ou seja, 8 a cada grupo de 100 indivíduos da população. Eles, os 8%, estão no nível proficiente, o mais avançado de alfabetismo funcional, em um índice chamado INAF, Indicador de Alfabetismo Funcional. Um indivíduo proficiente é capaz de compreender e elaborar textos de diferentes tipos, como mensagem, um e-mail, descrição, como um verbete da Wikipédia, ou argumentação, como os editoriais de jornal ou artigos de opinião, além de conseguir opinar sobre o posicionamento ou o estilo do autor do texto. Também é apto a interpretar tabelas e gráficos como a evolução da taxa de desocupação, estatísticas sobre o desemprego, por exemplo, e compreende, por conseguinte, que tendências apontam ou que projeções podem ser feitas a partir desses dados. Outra competência que o proficiente tem é de resolver situações de diferentes tipos, sendo capaz de desenvolver planejamento, controle e elaboração. Os proficientes são o grupo que consegue ter o domínio pleno sobre a linguagem. São os que têm acionadas as faculdades abstratas para conceber estratégias de planejamento, projetar futuro,
possuem capacidade abstrata de fazer controle no mundo concreto. Controle é a verificação se as variáveis de uma determinada atividade estão efetivamente funcionando e, caso não estejam funcionando, fazer os ajustes necessários. Então, o controle é uma observação de ajuste para o encaixe no planejamento, que é a projeção do que se quer fazer. Então, os indivíduos proficientes têm essas faculdades mentais acionadas, de fazer planejamento, controle, elaboração. Elaboração é conceber, arquitetar uma ideia, compreendem? Então, quer dizer, os proficientes conseguem trabalhar com diversos gêneros de textos, conseguem ter capacidade para cálculos da matemática um pouco mais avançados. Só que os proficientes é um grupo muito pequeno, é 8% de brasileiros inseridos no mercado de trabalho, que estão alocados no grupo dos proficientes. Numa situação ideal, os estudantes que completam o ensino médio deveriam alcançar esse nível de proficiência. No Brasil, o ensino médio completo corresponde a 12 anos de escolaridade. Então, no Brasil, 12 anos de escolaridade para se fechar o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio seria o suficiente para que os indivíduos alcançassem a proficiência. Então, quer dizer, avançando no fundamental 1, 2 e no ensino médio, pressupomos que o indivíduo chegue à proficiência. A situação tem importância para a economia e geração de empregos. Isso é muito óbvio. Por quê? Porque as relações sociais, para a adequada relação social de mercado, numa perspectiva de desenvolvimento econômico, é fundamental o alto nível de escolarização e o correspondente nível e grau mais elevado no mundo do alfabetismo, porque os postos de trabalho mais avançados, que são os postos industriais de alta tecnologia, exigem habilidades em letramento muito sofisticadas, que só indivíduos que estão na faixa dos proficientes ou para além da faixa dos proficientes é que conseguem se empregar nesses postos de trabalho. Então, quer dizer, se temos uma fração muito pequena de proficientes no Brasil, 8% da população inserida no mercado de trabalho é que estão alocados no grupo dos proficientes, uma faixa muito pequena, isso é prejudicador direto do nosso desenvolvimento econômico. Por quê? Nós veremos, no decorrer do desenhar desse perfil, que a grande parte dos brasileiros inseridos no mundo do trabalho ficam ali na posição elementar. Então, quer dizer, embora o grupo analfabetos e os rudimentares sejam considerados analfabetos funcionais, até o indivíduo chegar à proficiência entre o rudimentar e o proficiente, passando pelo elementar e o intermediário, os elementares e os intermediários também são, em certo grau e medida, analfabetos funcionais. Então, são pessoas que não conseguem se desempenhar bem em postos que exigem um maior domínio sobre a linguagem, postos que interagem com a inteligência artificial, postos que programam a inteligência artificial. Então, quer dizer, a questão da alfabetização é diretamente ligada ao perseguimento de desenvolvimento econômico. Vocês vão observar que os nossos vídeos, eles procuram sempre o nexo causal. Então, o nexo causal é a relação entre a causa e o efeito. Somos subdesenvolvidos porque temos uma população analfabeta funcional muito grande. E isso prejudica o desenvolvimento econômico. Uma população analfabeta funcional muito grande, ela trava diretamente o desenvolvimento industrial. Aí, ó, a relação causal, o estrago causado pela não execução de políticas públicas educacionais voltadas para a erradicação do analfabetismo. Relação causal ou relações causais
É sobre isso que sempre falaremos nos nossos vídeos. Até o próximo.